dia depois da inauguração do presidente Trump nos Estados Unidos, houve um culto em que uma senhora, que é chamada de bispa, fez um discurso se opondo ao presidente Trump e ainda levantando várias pautas contrárias à palavra de Deus. E ela fez isso de uma forma blasfema por usar o púlpito e o nome de Deus como a ocasião. E ainda mais, isso é um alerta para os cristãos acerca do cuidado para que essas ideologias progressistas perniciosas não entrem nas nossas igrejas. Por isso que nesse vídeo nós entenderemos 3 grandes coisas que levam a isso. Uma mulher chamada Marianne Buddle, que se diz bispa na Igreja Episcopal, que aliás é progressista assumida há anos, falou no culto de oração nacional na semana da posse do presidente Donald Trump e implorou por misericórdia para as crianças trans, LGBT, para os imigrantes ilegais, realmente politizando aquele momento e, até pior, que nós vamos falar detalhadamente nesse vídeo. Mas vale notar que ela não pediu misericórdia ou proteção para as crianças que estão sendo bombardeadas com ideologias de gênero nas escolas. Ela não pediu proteção para as pessoas pró-vida que foram presas durante o regime Biden por se levantarem contra o aborto. E também não pediu proteção para as famílias que ensinam em casa. E aliás, eu me pergunto se ela pediria misericórdia para as crianças que são desmembradas no útero de suas mães, caso a Kamala tivesse ganhado. Mas é claro que ela não faria isso. Mas enfim, existem coisas que nós precisamos nos perguntar. Por exemplo, como a igreja chega a este ponto de negar princípios bíblicos e transformar o púlpito em um lugar de pautas anticristãs? Alguns comentaristas fizeram o questionamento de como que alguém chega ao ponto de preferir fazer uma chantagem emocional tóxica, ao invés de pregar o evangelho. Algumas denominações, como a Igreja Episcopal, Anglicana, algumas metodistas, têm sido levadas fortemente por essa corrente. E isso deve ser um alerta para todos os cristãos e igrejas para não se deixarem levar, mas ao invés disso, combaterem esse impulso. Eu quero compartilhar com você 3 coisas que levam a situações assim. E a primeira delas é uma doutrina vendida. Cristãos que se preocupam mais com a opinião de descrentes do que com a fidelidade à Bíblia acabam se entregando de corpo e alma às ideologias seculares. Ou algumas começam a ser mais amigáveis com elas. Isso é o que Joe Rigney aborda como sendo o medo do olhar progressista. Em outras palavras, alguns cristãos agem como se houvesse um progressista, um esquerdista, vigiando tudo o que eles fazem de uma forma crítica. É como se tivesse um pequeno progressista no seu ombro reagindo a tudo que você faz e, como resultado, esse olhar molda a sua forma de falar e lidar com os assuntos. E então, as pessoas começam a ficar com medo desse olhar e partem para tentar apaziguar o progressista imaginário. Muitas vezes, o cristão afligido pelo olhar progressista até critica os cristãos bíblicos, dizendo que eles causam divisão. Erwin Lutzer pontua que muitos cristãos estão criando um Deus, com D minúsculo, segundo as suas próprias ideias. Eles manufaturam uma idolatria achando que estão fazendo algo certo. Essa mulher que falou nessa igreja criou seu próprio Deus progressista na sua mente, que não salva ninguém. Isso é idolatria. O verdadeiro Senhor Yahvé se revelou na sua palavra, na Bíblia. Ele diz quem ele é. Ele cria os mandamentos que regem o mundo. Qualquer tentativa humana de tentar juntar a Bíblia com ideologias progressistas é idolatria. E muitos caem nisso também por causa de uma estratégia progressista chamada de empatia tóxica. Ellie Beth Stuckey escreveu recentemente um livro chamado Empatia Tóxica: Como os progressistas exploram a compaixão cristã. E ouvir ela falando sobre isso esclareceu tantas áreas em que cristãos bem-intencionados acabam sendo enganados. E tudo isso por causa de uma falsa sensação de empatia que se coloca no lugar do outro. Que essa foi a exata tentativa que essa mulher
tentou colocar. E isso é característico da agenda progressista, que usa narrativas escorregadias para tentar fazer cristãos apoiarem aborto, definições antibíblicas de casamento e tudo aquilo que é ideologia e que é anticristão. Eles querem que nós nos coloquemos na situação do outro para validarmos os pecados que os outros estão cometendo, quando o que a Bíblia nos ensina é para amarmos aquelas pessoas ao ponto de falarmos a verdade a elas. E a Ellie também mostra que existem diferenças de conceitos que muitas vezes são intencionalmente confundidos para que descrentes façam exigências progressistas para os cristãos. E recentemente o termo empatia se tornou tendência especialmente em círculos progressistas. Mas veja que a definição de empatia não é de amor bíblico. E a Ellie escreve dizendo assim: a confusão errônea de amor e empatia convenceu as massas de que para sermos amorosos devemos sentir o mesmo que elas. A empatia tóxica diz que não devemos apenas partilhar seus sentimentos, mas também afirmar seus sentimentos e escolhas como válidos, justificados e bons. Esta confusão não só nos tornou um povo moralmente perdido, mas também prejudicou as mesmas pessoas que os propagadores da empatia afirmam estar tentando ajudar, os verdadeiramente marginalizados e vulneráveis. Viu? No fim das contas, todo esse esforço antibíblico só acaba prejudicando essas pessoas vulneráveis e ainda afasta cristãos de seus deveres bíblicos de amor verdadeiro. Pessoas que vivem em um estilo de vida de pecado precisam ser alertadas sobre o seu pecado e o perigo que correm. Por incrível que possa parecer para alguns, falar a verdade é o maior ato de amor. Esse é o amor que a empatia tóxica tenta falsificar, mas fica longe, muito longe, de alcançar. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E por fim, a terceira coisa que a gente vai falar é que violações aos preceitos de Deus trazem em reboque mais violações. Eu sei que para algumas pessoas vocês vão estar ouvindo isso pela primeira vez. O feminismo assolou tanto a igreja ao longo das últimas décadas que muitas pessoas nunca nem perceberam isso no Novo Testamento. Mas o apóstolo Paulo nos esclarece quem é que deve ter a responsabilidade de pastorear sobre a igreja. Ele fala sobre isso tanto em 1 Timóteo 3 quanto em Tito 1. E ele descreve quais são as qualificações de um líder na igreja. E bem ali, ele deixa claro o seguinte: ao falar sobre a dinâmica da igreja, ele traz o texto de 1 Timóteo 2,12, em que ele diz: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O que Paulo está dizendo? Que Deus instituiu os homens, que seguem as qualificações de Tito 1, do versículo 6 a 9, como aqueles que são os apontados e qualificados para serem os pastores e presbíteros na igreja local. E ainda esclarece que esse não é um papel que as mulheres exercem. Agora, algumas pessoas vão dizer e se questionar: mas e se a mulher tem o dom de pregar? Mas pense uma coisa comigo. Será que Deus se contradiz? Claro que não. E mais outra coisa. O que deve guiar as nossas vidas? As nossas percepções ou a palavra de Deus? É claro que são os mandamentos de Deus. E outra pergunta. Os mandamentos de Deus são pesados? Não. 1 João 5,3 nos diz que os mandamentos de Deus não são pesados para aqueles que obedecem e amam a Deus. E então, se Deus deu uma direção clara na Bíblia e a Bíblia deve guiar as nossas ações, e nunca o contrário, e os mandamentos de Deus são bons, será que Ele quer que nós façamos algo que é contra a vontade dEle simplesmente porque nós temos uma percepção individual de que temos algum dom?
Eu vou colocar de outra forma e um pouquinho mais extrema para a gente conseguir entender o contexto todo. Imagine um ladrão dizer que ele tem um dom de ser muito rápido e pegar coisas sem as outras pessoas perceberem. Será que isso significa que Deus deu o dom para ele ser ladrão? De forma nenhuma. Deus não se contradiz e ele não daria um dom espiritual a alguém de algo que ela não pode exercer. Na Bíblia, nós temos uma direção clara. Não podemos querer mudá-la simplesmente por causa de uma percepção pessoal nossa. Pode ser que a pessoa que pensa ter esse dom tenha um grande talento de oratória ou uma habilidade de testemunhar de Cristo para outras pessoas. E ela pode exercer isso em outros lugares que sejam diferentes do púlpito de uma igreja. E outra coisa, Paulo não falou isso como algo exclusivo para aquele momento histórico, como se fosse uma simples questão cultural. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essas são as palavras do Senhor Jesus e foram registradas em Mateus, Marcos e Lucas. A ordem da criação que Deus criou é que o homem exerça autoridade, porque ele foi criado primeiro. E a mulher deve ser submissa à autoridade legítima colocada por Deus, seja ao marido, seja ao pai e seja aos seus pastores. E veja, se é uma mulher que exerce autoridade na igreja, você acha que ela vai ser submissa no lar dela? Um homem que frequenta uma igreja onde ele está debaixo da autoridade de uma mulher, será que ele será um bom líder e uma autoridade no seu lar? Paulo ainda explica que a mulher foi enganada pela serpente. No caso do culto da cerimônia da posse do Trump, fica muito claro que essa mulher foi muito redondamente enganada pelas ideologias modernas da serpente. E sim, homens também são enganados várias vezes. Mas pelo menos essa tendência da empatia tóxica é de uma forma bem clara direcionada para mulheres. Mas o ponto principal que eu quero trazer é que quando igrejas deixam de lado esse preceito claro da palavra de Deus, eles simplesmente abrem a porta para todo tipo de ideologia anticristã. Por isso é tão sério e se torna uma descida escorregadia ladeira abaixo. Se algo começa com um questionamento, será que é assim mesmo que a palavra de Deus diz? Então depois todo tipo de ideia oposta ao preceito de Deus vai seguir. Mas se a igreja estiver firme naquilo que Deus instituiu, oferecendo a Deus um culto público da forma como Deus instituiu, com um coração sincero e obediente, então nós vamos conseguir impactar o mundo e virar a maré com a bênção de Deus sobre nós. A principal forma de se proteger contra essas ideologias do mundo é estando firmes na palavra de Deus, a ponto de não sermos sacudidos pelas mudanças culturais que estão nos assolando. E se você quiser entender quais são as mudanças que estão vindo aí, clica nesse vídeo aqui. Eu espero que você tenha sido abençoada por esse vídeo. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.